Boa tarde, tudo bem com você? Eu não quero ser estraga prazeres, não, mas existe um ensinamento nas igrejas dizendo que Jesus vai voltar e vai levar todo mundo embora, e depois o anticristo vai começar a reinar e vai começar a marcar as pessoas, coisa e tal e coisa. Mas não é isso que a Bíblia diz. Se você ler o livro de Mateus, no capítulo de número 24, Jesus ele dá uma referência total em sequência dos acontecimentos. Ele estava ali junto com seus discípulos vendo o grande templo. Quando seus discípulos ali o chamaram para ver o templo e contemplar a beleza, as colunas, a magnificência daquela construção, daquela grande obra, e Jesus disse: Ei, vedes aqui, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os discípulos ficaram então atônitos, perplexos. E quando ele se retira para o Monte das Oliveiras com seus discípulos, então eles chegam a Jesus à parte e começam a perguntar: Mestre, quando será essas coisas? E que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Que são duas coisas específicas. E Jesus diz: olha para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e arrastarão a muitos. Não dê ouvidos. Se ele fala não dê ouvido, porque ele está dizendo que os crentes estarão na terra nesse tempo. Não dê ouvido para que não seja enganado. Se não estivesse aqui, ele nem orientaria para que não desse ouvido, pois eles não estariam aqui. E o que acontece? Jesus fala: haverá guerras, terremotos, vulcões, ciclones, terremotos, maremotos, pestes, epidemias, fomes, destruição em vários lugares, mas não vos assustei, porque não é o fim. Isso é somente o princípio das dores. Mas uma coisa nós vemos, que Jesus disse: e depois que verdes estas coisas, há de ter uma grande tribulação, como nunca houve e jamais haverá novamente no mundo. E Jesus disse: quando verdes a abominação desoladora que predisse o profeta Daniel, quem lê entenda, ele está falando do anticristo, do homem abominável, do terrível homem, que vai se assentar no trono dentro da casa de Deus, querendo parecer Deus. E ele diz assim: ei, os que estão na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça nem pegar sua capa dentro da casa. O que ele está dizendo? Ei, quando vê, foge. Quando vê, é o momento da grande tribulação. E mais ele diz: e haverá uma grande tribulação como nunca haverá jamais. Por quê? Se você ler no livro de Apocalipse, você vai entender que o anticristo, por 3 anos e meio, ele mata e faz morrer todos aqueles que não adoram o seu nome e que não recebem o seu sinal. Simples assim. E Jesus continuando diz: e depois, depois não significa antes, não significa durante, depois significa depois. Ele diz: e depois da tribulação daqueles dias, ele diz então que o anjo vai tocar a trombeta, e o Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, e ele enviará os seus anjos a juntar os escolhidos dos 4 cantos da terra, e para sempre estarão com eles. Se você ler o livro de Apocalipse, no capítulo de número 20, você vê então lá que diante do trono, no mar de vidro, há uma grande multidão que não poderia se contar. E João pergunta para uns dos anciões: quem são esse povo? Quem é esse povo vestido de branco, com palmas em suas mãos, e que cantam um canto de Moisés? Aí ele diz assim: estes são os que vieram da grande tribulação, pois lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. No livro de Apocalipse você vê que o anticristo, ele decapita e faz morrer aquele que não aceita o sinal da besta.
que não aceita o seu número, que não aceita o seu nome, que são quem? Aqueles que temem a Jesus, que nunca vai se render a outro Deus. Aqueles que temem o nome do Senhor, que nunca vai adorar a um outro Deus, ainda mais um Deus em forma de homem na terra. E ele faz o quê? Que ao toque da última trombeta, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, o apóstolo Paulo fala assim: ei, não fique triste aí, achando que um vai para o céu primeiro, o outro vai depois. Não. Ele fala assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alaída e com voz de arcanjo, e tocará a trombeta de Deus. E aqueles, a última trombeta, preste bem atenção, a última trombeta. E ele fala: e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, ou os que ficarmos vivos, serão transformados e subirão juntos encontrar o Senhor nas nuvens. Em Apocalipse, isso fala que é a primeira ressurreição, que diz que os que morreram em Cristo ressuscitaram primeiro, e os que não ressuscitaram, eles ficarão ali ainda aguardando o período de 1000 anos do reinado milenar de Cristo com os seus santos, para que depois seja ressuscitado para o julgamento final. Se você ler, meu querido, você nunca vai ser enganado. Não existe um arrebatamento secreto. Porque se pregava na igreja desde a minha infância que num abrir e fechar de olhos, o Senhor vai vir e vai levar todo mundo. Mentira, não está escrito isso na Bíblia. O apóstolo Paulo diz assim, ó: num piscar de olhos, abrir e fechar de olhos, seremos todos transformados e não levados embora, coisa e tal. Porque ele diz, na vinda do Senhor Jesus, ele fala que todo olho verá. Que todo olho verá ele vindo nas nuvens do céu. E os homens que não o conheceram, os homens que não o temeram, se lamentarão de ver ele vir nas nuvens do céu. Quando fala assim, ó, ele fala assim, esta palavra que as pessoas confundem, que fala assim: como um relâmpago que sai do ocidente e se mostra até o oriente, assim será a vinda do Senhor. A pessoa acha que é num passe de mágica, de olho fechado, que ele não vai ver nada. Não, não é isso. Como se mostra, como um relâmpago sai do oriente, você vê ele saindo do oriente e vê ele se mostrar até o ocidente rapidinho. O que ele quis dizer? Que todo olho verá a sua vinda. Não se engane, meu irmão. Não caia nessa de arrebatamento secreto antes da grande tribulação. Não é isso que a Bíblia fala, não é isso que a Bíblia ensina. Leia, aprenda. A Bíblia diz: o meu povo perece por falta de sabedoria, por falta de conhecimento. Porque lhes faltou conhecimento, o meu povo pereceu. Leia a Bíblia. As pessoas aí elaboram sermões, elaboram os estudos malucos, os estudos maluquete aí, que eu sei lá de onde eles tiram, mas eles não querem se manter na pureza e na simplicidade do Evangelho. A Bíblia não foi escrita, meu querido, para confundir sua mente. Não, a Bíblia foi escrita para te orientar. Bem simples. Jesus, quando ele pregava para um pescador, ele falava sobre pesca, sobre rede, sobre peixe. Quando ele pregava para um agricultor, ele falava sobre plantar, sobre colher, sobre agricultura. Ele falava na linguagem que a pessoa entende. A Bíblia foi escrita para você entender, não para te complicar. Sai dessa odisseia maligna. O Senhor virá. Mas será como está escrito na Bíblia e não como ficam inventando por aí. Sabe o que pode acontecer? Você esperando uma vinda secreta de Jesus, aceitar o anticristo, adorar o anticristo sem saber. E a Bíblia diz: quem aceitar o sinal, quem adorar o anticristo, esse nunca terá salvação. Será lançado no lago de fogo com Satanás e seus algozes, os seus anjos. Amém? Que Deus abençoe. Pense sobre isso. Leia por você mesmo, não deixe que ninguém te engane. Leia o que está escrito na Bíblia, como está escrito. Leia Mateus capítulo 24 inteiro, 2 Tessalonicenses capítulo 2, Apocalipse capítulo 17, Apocalipse capítulo 20. Leia as trombetas, leia as 7 trombetas de Apocalipse e veja o que acontece na última trombeta, que é a 7ª. Quando ainda está tocando as primeiras trombetas até a 6ª trombeta, o anticristo está na terra, o anticristo está reinando. No toque da 7ª trombeta é que Jesus volta e os reinos do mundo passam a ser do nosso Senhor. Leia sobre isso, medite sobre isso. Deus te abençoe. A paz do Senhor.